que é o magnetismo? Quando a gente cumprimenta alguém, fala bom dia, e vai dar um aperto de mão, olha nos olhos, tudo bem com você? Tem magnetismo? Então tem alguma atividade na casa espírita que não tenha nada de magnetismo? Não. Então chamemos como queiramos chamar, né? Todos nós trabalhamos com magnetismo dentro e fora das casas espíritas, não é assim? De diversas formas, enfim. Mas tudo bem, quando a gente começa a falar sobre magnetismo, a gente sempre tem essa ideia de que magnetismo é o passe magnético, né? Se não está dando passe magnético, não estamos trabalhando com magnetismo. Mas, na verdade, existem muitas formas de nós utilizarmos o magnetismo nas nossas atividades. Eu vou contar um pouquinho com vocês, né, contar um pouquinho para vocês nesse encontro que nós vamos ter aqui rápido, algumas das atividades que a gente tem lá na nossa casa espírita em Ipiranga, lá no CEF, que se expandiram de alguma maneira quando a gente começou a estudar um pouco mais profundamente o magnetismo, sendo uma delas que encontramos muito importante para que a gente faz lá, a corrente magnética. Então a ideia é contar para vocês, né? Não fazer um trabalho de como implantar a corrente magnética ou como fazer, mas sim como nós a utilizamos dentro das nossas atividades na nossa casa. Tudo bem? Eu vou contar um pouco da experiência nossa lá no CEF. Conto com a Elianete, né, que também implantou a atividade. Meio perigoso apagar a luz aí daqui a pouco. Se começarem a entrar em desdobramento, a gente vai acender a luz. A Elianete vai contar um pouquinho da experiência dela também, utilizando da corrente magnética na sala, na casa onde ela trabalha, aqui no bairro de Santana. Bom, o CEF que eu comecei falando, que é o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, é uma casa espírita filiada à Aliança, né? As casas, de uma maneira geral, são filiadas a uma ou outra instituição e várias delas são independentes. No nosso caso lá, nós seguimos a Aliança Espírita Evangélica de São Paulo. Tem alguém aqui que trabalha em casa filiada à Aliança também? Beleza. Então, essa casa ela segue todo o programa do Edgar Armon, das escolas, né, da assistência espiritual, da mocidade, evangelização infantil. Nós temos todo o menu completo da Aliança. Além disso, a gente tem algumas atividades a mais. Usamos o passe, né, magnético, o magnetismo, temos a apometria e temos um trabalho de assistência a animais, que não é parte do escopo da Aliança, mas está em adição. Quando nós estávamos estudando o magnetismo para implantá-lo na nossa casa, começamos com um grupo de estudo que pouco ou nada sabia sobre magnetismo, né? Jacó era um desconhecido e a gente foi atrás, começando a participar dos encontros aqui com o Jacó, lendo os livros, visitando casas, né, que trabalhavam com magnetismo para ver como é que funcionava e como é que a gente podia aprender. E nesse processo, uma das instituições que nós buscamos informação foi o Grupo Alta de Souza, cuja base é em Palmelo, lá no estado de Goiás, e eles são uns grandes, né, usuários da corrente magnética, tal qual desenvolvida por Eurípides Barçanufo, né, e padronizada, e deixou o método e eles usam todo com bastante interesse. E os outros locais também, né, em Florianópolis tem esse pessoal que trabalha com medicina vibracional, tem no YouTube aí vídeos bem interessantes, é magnetismo, mas de uma forma diferente de usar. Vamos aprender um pouco mais sobre sonambulismo com a Dilson lá em Aracaju e também visitar várias casas aqui em São Paulo, na ABC, que já usavam do magnetismo. Então a gente disse que o magnetismo lá é utilizado de diversas formas hoje lá na nossa casa.
E vocês sabem, está presente na hora que a gente faz uma prece, comecei falando do aperto de mão, do olhar, né? Nas vibrações, no passe, no sopro, é uma atividade dentro do passe, na água magnetizada, e corrente magnética é parte do trabalho que a gente faz lá. Como é que nós chegamos à conclusão de que a corrente magnética deveria ser uma das ferramentas que a gente deveria usar? A gente chegou a essa conclusão quando nós começamos a estudar mais profundamente o tema depressão. Ontem a Denise, até na sala temática dela, ela mencionou que quando começamos o uso do magnetismo, percebemos lá no CEP que vinha gente com todo tipo de problema, né? Eu costumo brincar desde unha encravada até câncer complicado. Mas tinha um tipo de enfermidade que era um padrão mais repetitivo, que era depressão. Então a gente acabou formando, dentro do grupo que estudava magnetismo, fomos aprofundando um pouco mais em como tratar a depressão. E começando, olhando, se a gente pensa em termos, só conversar sobre depressão, ler os livros médicos, enfim, o que eles falam? É um problema neurológico, um problema da parte química, dos neurônios que estão desequilibrados e precisa, né, entrar com os antidepressivos para equilíbrio. Se a gente olha para o lado espírita, via de regra, a informação o que é? É algum tipo de perturbação espiritual que está atrapalhando a pessoa, né, e precisamos tratar dentro do lado espiritual. A gente procurou olhar de uma forma como se olha, vamos dizer, mais holisticamente, né? Como é que é isso, na verdade? É um desequilíbrio espiritual? Tem um desequilíbrio físico? Tem um desequilíbrio emocional? Tem um monte de coisa misturada, né? É uma coisa complexa para tratar da depressão. Então, provavelmente vai precisar de vários elementos para atacar essas várias causas para que a gente, no final, tenha um resultado melhor. Muito bem, então olhando dessa forma mais holística, nós dizemos, olha, tudo bem. Tem um desequilíbrio químico? Tem. Então essa coisa do desequilíbrio químico na sinapse, no encontro dos neurônios, enfim, vai necessitar de alguma ajuda da medicina tradicional? Sem dúvida. Muito importante. Ninguém é médico, não vamos nos meter nessa parte, mas vamos assegurar que a pessoa tenha um acompanhamento médico e esteja procurando esse recurso também. Quem está com um desequilíbrio dessa forma, ou alguém aqui tem alguém na família, ou já passou por um período de depressão, sabe bem o que é, sabe? A gente consegue pensar legal nesse momento? Os nossos pensamentos são elevados, não, né? A gente acaba sempre tendo uma coisa mais negativa, e quando a gente tem pensamentos de mais, né, baixa densidade, mais negativos, o que acontece? Magneticamente, quem que a gente atrai para perto da gente? Quem está, né, pensando igual, vibrando igual, na mesma frequência, na mesma intensidade. Fazem isso para nos prejudicar? Não, afinidade, né? Vou entrar em sintonia, vou aproveitar aquelas energias, absorvê-las, porque estou sentindo afinidade com elas. Isso ajuda a gente a ter um fluxo energético equilibrado no nosso corpo? Tubino ontem falou bastante sobre, né, o fluido universal, transformado em fluido vital, que equilibra o nosso corpo. Todos nós estamos absorvendo o fluido vital diariamente, a cada instante? Estamos. Está aí disponível para todos nós. Por que uns absorvem mais e outros menos? Por conta de como a gente está pensando, que influência a gente está tendo. E se a gente não está recebendo isso de uma forma equilibrada, vamos provocar desequilíbrios no nosso campo energético, no nosso núcleo etérico? Vamos, né? Em algum lugar vai estar congestionado, em outro lugar pode estar faltando. Tem, claro que tem. E eu já falei, a gente quando está trazendo para perto de nós com os pensamentos negativos, as entidades espirituais afins, né, que sem querer ou por querer acabam nos prejudicando. Bom, então lá
pensou no seguinte: nós precisamos tratar esses pilares todos. Não adianta só ficar olhando nenhum, vai demorar mais para resolver os outros. Tá. Na parte médica não vamos nos meter, mas temos que acompanhar, saber o que está acontecendo e encorajar a pessoa que ela continue no seu tratamento médico. Não é porque ela está fazendo tratamento aqui na casa que ela tem que abandonar a parte médica, porque vai fazer falta. Na parte do controle, do equilíbrio energético, nós temos essa maravilhosa técnica aí desenvolvida pelo Jacó, TDM 1, 2 e 3, né? E acho que a maioria já conhece bastante bem, ou então tem nos livros do Jacó, tem lá a sala que está tratando dos protocolos, enfim, né? Que é excelente para a gente conseguir reequilibrar energeticamente o que está desequilibrado. É um elemento importante dentro do tratamento, mas a gente considera como um elemento importante. A parte dos pensamentos mais negativos, né? Se deixar dominar pela tristeza, pela a falta de energia que provoca, né? A falta de aceitação, às vezes revolta, precisa ser trabalhada também. Quem está sofrendo da depressão tem um papel importante nessa cura, nesse tratamento? Muito, né? A gente costuma dizer lá no centro que no máximo que a gente consegue fazer é ajudar em 50% do problema. Os outros 50% são por conta da própria pessoa. Ela vai ter que fazer um esforço, né? E ela consegue fazer esse esforço sozinha? Na maioria das vezes, não. Então, a gente usa da entrevista, da preleção participativa lá, que a gente tem aquela palestra antes do passe, né? Que a gente faz de uma forma que a pessoa possa interagir, né? Os temas são adequadamente escolhidos no sentido de provocar uma reflexão para que ela vá mudando seus pensamentos, seu padrão vibratório, e possa contribuir também na parte dela, né? Deixando de lado os pensamentos negativos e tentando trazer pensamentos mais positivos. Muito bem, então essa daí vai tratar a entrevista e a parte da preleção, procura cuidar dos pensamentos. O equilíbrio energético, passe magnético. O equilíbrio físico, a parte médica. E a parte espiritual? Se ele está trazendo junto consigo, né, entidades desencarnadas que de uma forma ou outra, por afinidade magnética, estão próximas deles, como é que a gente faz com isso? A primeira reação nossa lá era, bom, aqui na casa tem assistência espiritual, tem um espaço de desobsessão e tal. Venha no tal dia, que em tal dia tem o tratamento espiritual. Então venha aqui no passe magnético hoje, né? E venha no outro dia lá para a desobsessão. Mas tenha pessoas, várias, que para ir no centro precisava alguém levar. Senão não conseguia sair da cama para ir na casa. E falar para ela sair mais um dia da semana, aquele dia já era um grande sacrifício para ela estar aí. Ela, pô, eu não posso cuidar disso primeiro e depois, quando melhorar, eu venho no segundo dia? Pode, só que vai demorar mais para conseguir se equilibrar. Se conseguir fazer simultaneamente, seria melhor? Muito bem. E aí, tem alguma forma de fazer isso no mesmo dia? Sem que a gente prolongue muito tempo? Foi nesse sentido que a gente estávamos estudando várias ferramentas, né? Puxa, a corrente magnética funciona aqui. Então, enquanto o pessoal está lá reunido e tem alguém fazendo a preleção, né, a preleção participar, conversando, falando, dando a palestra, chamando a reflexão de cada um, isso normalmente nós temos do grupo lá de 10 trabalhadores, sempre se revezam mais ou menos umas 3 pessoas nessa atividade da preleção. Os demais estão fazendo o quê? Já participaram da entrevista, né? Eles ficavam na preparação do ambiente para os passos magnéticos. Bom, vamos usar esse tempo para fazer a corrente magnética. Então, mais ou menos na preleção na nossa casa dura 40 minutos aproximadamente, que é um bom tempo para a gente fazer uma corrente magnética. Então, nesse sentido, a gente usa a ferramenta da corrente magnética para que a pessoa, né,
os assistidos, ao saírem da preleção, já possam ir para o passe, já com uma situação do lado espiritual mais equilibrada. Isso ajuda a fazer com que o que ele recebe no passe magnético seja melhor absorvido? O que vocês acham? Se a pessoa está mais equilibrada, né? Está com aqueles que estão próximos, desconectados, né? Que também já foram tratados, por isso estão melhor também, naturalmente ela vai poder receber de uma forma melhor as energias que lhe foram transmitidas, os fluidos e o tratamento magnético que estamos fazendo. Também era essa a ideia, né? Então não só a gente está tratando, mas está potencializando de alguma maneira o próprio efeito do passe magnético. Tudo bem até aí? Isso está fazendo durante a preleção. Durante a preleção. Então, o assistido chegou, tem um passe de harmonização, entrevista, vai para o salão da preleção. Aí ele vai lá, começa a preleção, no momento que começa a preleção, que dura uns 40 minutos, porque é participativa, né, conversa, interage, os temas bem ligados àquilo que eles estão pedindo, mesmo que a gente está sentindo. Ou vamos abordar a aceitação hoje, vamos abordar a tristeza, vamos abordar a falta de energia, né? Enfim, quando estamos trabalhando, por que isso acontece do ponto de vista da enfermidade, como tratar de ajudar para resolver isso. Quando está tendo esse diálogo, tem um grupo numa sala ao lado, fazendo corrente magnética, tratando cada um deles. Eu vou explicar um pouquinho melhor como que é. Deixa eu ver uma coisa. Se for uma pergunta incontrolável, pode ser agora. Mas se não, você pode falar. Eleição evangélico ou não? Baseado no Evangelho, sim. A gente começa com o tema é basicamente um sintoma da depressão, que está mais ligado com a pessoa. Hoje vamos falar sobre tristeza. Né? Então começa por aí. Por que a gente sente essa tristeza? Agora, dentro do Evangelho, né, vai caminhando para no Evangelho, como é que Jesus nos ensinou a tratar disso? O que a gente encontra no Evangelho de informação para que nos ajude a refletir sobre esse tema e mudar a nossa e fazer a nossa transformação interior? A gente procura fazer essa ligação, né, que foi o tema da oficina de ontem, que a Denise procurou tratar, né, dos temas, e vão encontrar isso depois quando a gente subir, né, as oficinas todas para o site, vocês vão ter a oportunidade de ver um pouco mais em detalhe como é que é essa parte da entrevista e da preleção. Deixa eu falar um pouquinho da corrente magnética para vocês entenderem um pouco melhor. Quando eu falo que a gente atrai magneticamente as entidades com pensamento afim, a gente imagina o quê? Mais. 2. 3 ou 4. Se a gente pensa nisso no ambiente da pessoa da casa, isso influencia no trabalho? Influencia. Então esse 2, 3, 4 pode ser 30, 40. Então, um dos princípios básicos, eu começo a estudar a corrente magnética, e já vem lá da época do Kardec, ele começa a falar dessa sintonia de pensamento, né, que se cria uma egrégora magnética que começa a influenciar uma grande quantidade de encarnados ou desencarnados. A gente tem uma tendência, às vezes, em alguns momentos, a analisar esse problema como individualidade, como pessoas. Mas nós somos pessoas individuais, né? Hoje em dia, tem técnicas como a constelação familiar, por exemplo, que trata de energias da família que vai por gerações, né? Das casas, enfim. O envolvimento é muito mais coletivo, né, na multiplicidade do que na individualidade.
E esse é um dos princípios da corrente magnética. Procurar irmos mais na direção daquele conjunto afim. Isso funciona tanto para tratar quem está precisando, como funciona do outro lado, os que vão procurar levar o bem e tratar. Diante de uma situação como essa, levamos no colegiado ou no outro grupo de trabalho, alguém podia fazer esse trabalho individualmente? Eu vou vibrar por tal e tal pessoa, por tal grupo. Posso fazer isso individualmente? Claro, posso fazer uma oração, né? Posso fazer. Agora, se fizermos em grupo, potencializamos. Essa é a lógica da gente fazer o trabalho em conjunto, né? Muito bem. Agora, esse negócio é novidade de hoje em dia, essa coisa da corrente magnética? Se a gente olhar os livros do Kardec, as obras básicas do Kardec, a Revista Espírita, enfim, a gente vai ver muita citação de vários grupos, de várias entidades, né? Mas tem o grupo de Bordeaux, que é um grupo que aparece repetidamente nas obras do Kardec. Aparece? É um grupo que trabalhava na implantação do magnetismo junto com o Kardec e que eles trocavam muitas figurinhas, né? Então lá tem comunicações entre eles que mostram que eles viam a necessidade de, além de estudar as obras do Kardec, um dia especial da semana para tratar dos desequilibrados da obsessão, né? E o que Kardec achava disso? Ele foi estudar, foi lá, foi ver, né? E o próprio Kardec via que quando um grupo se reunia para tratar esse tipo de situação, o esforço conjunto deles criava uma energia tal que rompia laços perniciosos ou prejudiciais a quem estava sofrendo dessa influência. Ele deixa vários comentários das obras de Kardec, sempre elogiando e aplaudindo o grupo de Bordeaux. Então, se a gente pegasse na literatura, né, da época de Kardec, a gente vai ver muita coisa do grupo de Bordeaux falando de corrente magnética e Kardec elogiando. Então, está perfeitamente em sintonia com o que Kardec ensinou, né, e o que ele aprovava. Muito bem, quando nós vimos dessa forma, então existe algo que é feito, né, é um trabalho dentro de uma das ferramentas do magnetismo, que vem lá da época de Kardec, que Kardec aprovava e que tratava quantidade de pessoas, ou de entidades, né, tanto encarnados quanto desencarnados. Puxa, parece uma boa alternativa. Porque no começo a gente estudava apometria ali no CESP também. Vamos fazer apometria de repente, para cada indivíduo. Mas dava para fazer? Trabalho da apometria para pegar um grupo de... Começamos com 8, depois passou para 16, depois 24, não tem como, né? Não tinha como tratar com aquela ferramenta essa quantidade de pessoas. Precisávamos ter uma coisa mais abrangente. Então, nós passamos a adotar a corrente magnética como uma forma da gente romper as ligações prejudiciais e atender as entidades que estavam junto dos assistidos que estavam ali. Então, uma coisa que eu acho sempre é importante destacar é qual era o objetivo aí? Era desligar os desafetos dos encarnados? Não. É tratar os desafetos, né? Porque para nós, na verdade, tratar um encarnado e desencarnado são a mesma coisa, né? São dois irmãos ou irmãs que estão precisando de ajuda, né? E não é porque um está de um lado ou está de outro que você vai ter preferência. Não, eu tenho que ajudar a todos, até porque, né? Então os dois são iguais. Então vamos usar, porque assim a gente está ampliando. Não vamos tratar não só o que veio aqui, mas também aqueles que estão acompanhando. Para trabalhar na corrente magnética, a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, mas precisa ser médium? Precisa ter uma característica especial? Amor ao próximo. Precisa ter interesse em curar do paciente, uma vontade desinteressada de ajudar. Não precisa ter nenhum tipo de mediunidade especial, mas precisa ter sim vontade de ajudar alguém que esteja precisando. Eu preciso estar bem?
Se eu não estiver bem, né? Às vezes eu tenho que me ajudar primeiro, me equilibrar, para depois poder ajudar outra pessoa, né? E tem uma coisa muito interessante na corrente magnética. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, mas a corrente magnética ela está baseada em um grupo de pessoas reunidas para ajudar alguém. Estamos todos reunidos para ajudar alguém. Então eu vou falar, olha, Jacó está precisando de ajuda. Vamos mentalizar, né, uma vibração para o bem do Jacó. Todo mundo conhece o Jacó, todo mundo começa a mentalizar. Mas daí alguém... Eu acho que o Jacó está precisando mais de um tipo de vibração. Quem está dirigindo e ponderando, vamos mentalizar agora, envolvê-lo numa energia que vai da cabeça aos pés, né? Vamos imaginar que estamos envolvendo com uma chuva energética que está passando pelo coronário, descendo. Enquanto alguém está falando isso do grupo, outro falando, não, acho que não é bem isso, não. Acho que ele está precisando mais de alguma outra coisa, vou pensar alguma coisa diferente. Opa, eu não estou... Agora eu não estou conseguindo me ligar, eu estou mais preocupado com o meu filho, minha filha, então vou aproveitar o embalo para também... Vai funcionar? Vai ser uma corrente magnética aí? Então a corrente magnética ela requer uma coisa muito simples e básica que é unidade, para que forme realmente elos. Isso requer humildade. Alguém está dirigindo, está dando a direção, não importa se eu sou médium, tenho vidência, se eu estou sentindo aproximação, se eu estou vendo alguma coisa por um ângulo diferente, eu vou fazer aquilo que está sendo direcionado, porque eu sou um elo de uma corrente muito maior. Isso ajuda quem está participando da corrente? Esse é um bom preparo para a gente depois dar um passe magnético, né? Eu estou deixando o meu ego, eu estou me submetendo a uma energia do coletivo, né? E quando dois ou mais estão reunidos com o objetivo de ajudar alguém, somos amparados. Então eu estou me conectando com essa energia, né? Que emana do alto, que vai reforçar e que vai tratar. Tudo bem até aí? Então o que é quem inventou a corrente magnética? Então chama-se de corrente magnética a reunião onde várias pessoas tomam reciprocamente as mãos sob a direção de um magnetizador. Muito simples. Então, alguém dirige, as pessoas formam uma corrente, se dão as mãos, né? É imprescindível dar as mãos, não é necessário. Tem muita discussão sobre isso. Facilita? Facilita, porque a gente tem visto, é imprescindível não, mas que facilita, facilita. Quando você sente energia, né, se sente mais conectado, mais reforçado, ótimo. Então, não prejudica em nada, funciona. Começou agora, alguém inventou agora? Não, né? Eu comecei falando do Kardec, mas se a gente pegar os livros de basicamente todos os magnetizadores clássicos, inclusive mais recentes, né? O próprio Chico fala da corrente magnética, Leon Denis fala da corrente magnética, eu mencionei Eurípides Barçanufo, que é, né, dentro do grupo Alta de Souza, e até preciso lembrar de mostrar o livro para vocês, fala muito sobre a corrente magnética. Então, na verdade, né, tem esse assunto vem permeando em toda a história, na verdade, do magnetismo, né? Quando eu falo do grupo Alta de Souza bastante sobre corrente magnética, esse livro é um excelente livro para quem quer estudar magnetismo de uma maneira geral, está tudo baseado no magnetismo, e corrente magnética, tá? Mas vem lá desde muito tempo. Se a gente pegar ao longo da história, começou então lá com Mesmer até o século passado com o Eurípides. Então, na verdade, todo esse pessoal, de uma forma ou de outra,
falou da importância e enalteceu o valor da corrente magnética. Que tipo de espíritos são atendidos na corrente magnética? Tem alguma restrição? Todos que necessitam, né? Todos que estão necessitados são de uma maneira ou outra atendidos pela corrente magnética. Então, obsessores, e se não tem obsessor, mas tem pensamento negativo, miasmas, se a pessoa está envolvida em uma carga energética negativa, funciona também? Funciona, né? Na verdade, nós vamos estar falando, a corrente magnética não é nada mais, nada menos do que uma descarga energética, um choque anímico potencializado pelas energias de um grupo que visam a modificar o envolvimento energético daquela pessoa, daqueles que o cercam, os que estão com ele envolvidos, né? É um choque amoroso para reverter essa situação em que ela está envolvida. Então, aí era uma forma só de dizer que tem várias formas da pessoa estar consigo energias prejudiciais. Não é só o obsessor, né? Ela mesma cria uma egrégora ao redor. O obsessor é mais fácil, porque ela muda de comportamento. É isso aí. É sadismo. Você foi ver, porque ela traiu, tudo bem, né? Mas ela mudar sua postura, sua moral, não é fácil. Não quer. Nós temos uma que está dizendo, mas ela não quer nem fazer a inspiração, ela não quer. Ela briga com ela mesma para não ir para frente. Para sempre é coitadinha. Tem a questão da auto-obsessão também. Né? Auto-obsessão. É difícil. Mas ela está criando e retroalimentando isso para ela. Sim. E a gente fala, ela não quer mudar. Então fala, vai ficar o quê? Ela não está apta para o outro. Ficar 10 anos, 20 anos aqui, não quer. Quando você tem alguém que está muito empacado num ponto, com dificuldade de sair daquele ciclo vicioso, às vezes você não tem que dar um chacoalhão. Chama. Né? O chacoalhão. Você vai botar para ajudar lá na casa. O chacoalhão energético é a corrente magnética. Na verdade, a corrente magnética, a pessoa vai sentir um safanão. O choque. O safanão energético é o que a gente está provocando com essa corrente magnética. Como é que funciona a corrente magnética? Então vamos lá, os elementos da corrente magnética que são importantes para a gente poder depois abrir para um debate mais para todos. Não, tranquilo. Falamos da vontade única. Faz sentido isso? Faz sentido que não importa quem sabe mais, quem sente mais. Concordamos que esse é um bom exercício para todo mundo se tornar um bom servidor na seara de Jesus, né? Se nós acharmos que somos melhor do que alguém num trabalho coletivo, ajudamos o trabalho? Não. Por melhor que seja a sua qualidade, se você não está participando com o foco no grupo e sim em si mesmo, não vai funcionar, né? Então, o primeiro ponto para que a corrente funcione bem tem que ter essa característica. E eu acho que ela é extremamente beneficiosa para qualquer um se autodesenvolver. Sem harmonia do grupo, né, sem estarmos todos no mesmo padrão vibratório, a corrente vai perder muito da sua força. A corrente é extremamente potente desde que todos comunguem da mesma vontade, do mesmo pensamento, no mesmo momento, estejamos em sintonia. Algo fácil de acontecer? Não. O grupo vai ter que se harmonizar, vai ter que trabalhar um tempo em conjunto para ir se fortalecendo e ganhando mais força nesse sentido. Quando a gente está na corrente, eu falei do choque, né? Pensamento nosso é o que comanda tudo. Nós temos uma grande força no nosso pensamento. O que o Tubino falou ontem?
que ainda bem que a gente não tem domínio completo do pensamento, das energias, porque provavelmente se acabaria com tudo em pouco tempo, né? Porque está muito descontrolado. Mas que nós temos um poder muito grande, nós temos. O nosso espírito, né, comandando o perispírito, lança dardos energéticos que vão influenciando quem está na corrente. Quando está na corrente, você está pensando, concentrado, projetando, usando do seu perispírito para jogar sua energia no ambiente, você está envolvendo a todos que estão na corrente em primeiro lugar. Mas você está envolvendo a todo o ambiente que te circula. E todos aqueles que serão trazidos para o tratamento. Quem que eu vou trazer para o tratamento? Muito bem, eu estou com uma corrente super poderosa, harmoniosa. Eu vou trazer as pessoas que estão ali, os assistidos. Então, na hora de começarmos, a gente vai mostrar a sequência a seguir, mas quando eu começo a chamar, ou mentalizar, ajudar o grupo a mentalizar, vamos agora envolver a Natália. Vamos todo mundo mentalizar a Natália. Só a Natália. Começamos com a Natália. Natália, quem estiver próximo da Natália, aqueles próximos da Natália desencarnada, o lar da Natália, o ambiente de trabalho da Natália, né? E nós vamos fazendo isso nominalmente. É um processo que, para fazer isso, demora muito. Você vai chamando e aquilo vira um turbilhão. A corrente está formada, criou-se esse ambiente energético por onde vão passando, né, os encarnados desdobrados, aqueles que o acompanham, na quantidade que for, as dezenas ou centenas. E vai passando, por isso que a energia que sente-se nessa corrente, nessa hora, é muito intensa e muito forte, né? E eles estão recebendo o quê? Um tratamento completo, exaustivo, para curar definitivo? Não, é um choque. É um choque amoroso para sair daquele estado de inércia, de não conseguir movimentar, de levantar, de pensar diferente. Vocês já viram, o pessoal plano espiritual fala muito, né, sobre a importância do ectoplasma para eles. Tem uma energia mais densa, né? Isso faz com que, no plano espiritual, quando eles podem contar com a nossa energia, com o nosso ectoplasma, eles conseguem fazer maravilhas no sentido de ajudar os desencarnados que estão ali. Porque com as energias mais sutis deles, talvez demoraria anos. Com a nossa, ele consegue fazer o trabalho muito mais rápido. Então, nessa hora, vai vir, né? Eu lembro dos primeiros trabalhos de corrente magnética que começou a fazer lá, e você começa a dirigir o trabalho, então vamos, né, assistidos, e pode chamar todos de uma vez, ou pode chamar individualmente, e vai chamando você começa normalmente tratando os trabalhadores, os voluntários, depois vai para os assistidos, e aí a casa do assistido e assim por diante. E depois chegava uma hora que tinha tudo terminado já. Bom, então, por favor, quem é vidente aí está percebendo se ainda continua o trabalho ou se já podemos parar e passar para a próxima fase. E eu ainda no começo, né? Bom, já tratamos todos os assistidos, está na hora de parar, né? Aí sempre alguém vidente fala, não, está vindo ainda. Então vamos continuar vibrando, não vamos perder a sintonia, Então, continuam vindo. Mas aí quem está comentando isso é um vidente. É um vidente. Sempre tem alguém na roda que está sentindo, às vezes o dirigente está fora da roda e ele está observando, tem que estar de olho aberto, então às vezes não está conectado, né, da mesma forma como os integrantes da corrente. Eu estou querendo dizer isso só no sentido de que o plano espiritual aproveita essas reuniões para trazer
muita gente que não tem nada a ver com aqueles que estão aí, mas que são necessitados, né, que precisam, e essa é uma oportunidade valiosíssima para eles não podem perder. Então, né, Elenete lembra do como eu explico? A Valquíria. Nesse momento, não tem doutrinação individual, nada, é só mesmo caminhamento. Não tem doutrinação, não tem incorporação, é só vibração. E pessoal, quando eu falo que vem as centenas, não estou exagerando, tá? É impossível, você só sente um turbilhão que está passando e recebendo ajuda naquele momento. Então a gente pode entender que é um puro choque anímico. É isso aí. uma proposta diferente da apometria. Muito diferente. Diferente de uma desobsessão, é um choque anímico. Isso mesmo. Isso mesmo. A apometria, você iria muito profundamente, sim, no caso a caso. Aqui a gente está partindo do princípio de que você está interligado com uma grande quantidade, né, de entidades. Eu sou padrão vibratório, todos nós. Simpáticos. Quando você se desequilibra e essas relações são menos elevadas e precisa de ajuda, a corrente nessa hora vai dar um choque em tudo que está interligado. Né? Então, proposta bem diferente, é isso mesmo. Então, por exemplo, para iniciar um trabalho mais profundo, no caso de drogatização, eu dou esse choque, aí depois eu tenho condições melhores para começar a explorar esse caso. Bom, essa é uma boa forma de ver. De repente você tem um grupo, você vai ver que com esse método muitos vão melhorar. Muito. De repente alguém vai ter uma situação mais específica que precisa ser mais aprofundada, então você vai tratar daquele caso. Né? E esse dado, o nome de cada pessoa que está lá no Evangelho, que é tudo à distância, não é? Não. Você, assim, não vai entrar. Pode ser feito feito está lá. O assistido não, o assistido no sentido é à distância, é isso mesmo. Isso. Mas tem os nomes de todos Tem os nomes. Tem os nomes. Não, é à distância porque o assistido não está na sala. Ele está na pregação nesse momento. A distância porque ele está no salão do Evangelho. Isso. E aí vocês têm os nomes no papel, coloca ali. Nós fazemos utilizando os nomes no papel para, acreditamos, intensificar a ligação com cada um. Mas você poderia chamar simplesmente os assistidos. Não necessariamente ter o nome individual, né? E aí vocês fazem esse choque anímico através das vibrações, direcionada a esses nomes. Com a energia que você forma da corrente. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, rapidinho. E iniciou com os trabalhadores, né? Começo com os trabalhadores, depois vou para os assistidos, aí os acompanhantes dos assistidos, na casa, no trabalho, onde mais necessário. É como uma varredura espiritual, poderia dizer isso? Como é que é? Uma varredura espiritual. Isso, podemos encarar dessa forma. Você como se estivesse passando uma rede, vamos dizer assim. E todos vão passar ali, né? Só que você vai chamá-los, né? É importante esse ponto. Se eu chamar você Neide, você poderia vir aqui um minuto? Se eu te chamar assim, você viria? Sim. Neide, vem cá. Já ia pensar o que ele quer comigo. Nós, quando estamos fazendo a evocação, nós estamos fazendo uma evocação, um convite para o trabalho, para ser ajudado. O que é muito importante? Nós temos que, sem entrar muito nos detalhes da corrente, que precisaria de bem mais tempo, mas a evocação ela tem que ser, acima de tudo, uma evocação amorosa de alguém que quer ajudar. Se você vê alguém te chamando amorosamente para te ajudar, você vai? Se alguém chama de uma forma que parece que você vai levar uma bronca, você vai tentar escapar? Nós vamos procurar chamar, né,
para envolver amorosamente para que ela venha receber esse auxílio. Agora, temos autoridade para fazer? É muito importante que né, o grupo procure fortalecer o seu lado individual para que nós tenhamos essa autoridade. Estamos com grande autoridade encarnados aqui nesse mundo? Não. Então a gente vai apelar sempre em nome de Jesus, em nome de Deus, né? De alguma forma, com uma energia maior que possa ter autoridade para poder encaminhar e receber o máximo possível dessas entidades. Estamos falando de algo de sintonia, não é? É muito importante ter assim, não é um trabalho individual, é um trabalho de sintonia, um trabalho que a preparação é importante. Música é importante. A gente gosta da música aqui, ela ajuda a entrar numa sintonia. Então, a música no início do trabalho da corrente magnética é muito importante, porque ela faz com que a gente vá se desligando das nossas vibrações individuais, vai entrando em sintonia com aquela vibração mais elevada da música, vai harmonizando o ambiente e vai harmonizando entre as pessoas da corrente. Em seguida da música vem a prece. É importante ter uma ligação com a espiritualidade superior entre nós, né? Muito importante. Tudo isso é importante num passe magnético também? Numa coisa de sintonia. Quando a gente vai dar o passe magnético, não estou doando a minha energia só? Por que eu preciso ter ligação com o plano maior? Eu estou doando a minha energia? Estou. Mas eu também não estou doando a energia que eu canalizo, que vem da energia que vem do Pai, né? Dos benfeitores que nos estão assistindo. Então essa sintonia é muito importante. Então quando você está fazendo esse trabalho na corrente magnética e depois você vai dar o passe magnético, você fez uma excelente preparação, né? Como magnetizador, para potencializar o que você vai conseguir como magnetizador na hora de dar um passe. Então você está ajudando de duas formas. Acho que você está potencializando o trabalho de duas formas. Oi. No caso, ser importante ou não, a correlação entre o número de pessoas que compõem a corrente magnética em relação ao número de atendidos. Existe uma correlação? Então, quantas pessoas é importante ter numa corrente magnética? 2. Se tiverem todas em sintonia, estiverem bem harmonizadas e únicas, quanto mais melhor, porque vai fortalecer mais. Agora, se é para não ter essa harmonia, entrar só para quebrar a corrente, só prejudica. Com 2 pessoas consigo fazer a corrente? Consigo. Com 3 consigo? Consigo. Olha, não tem uma correlação, eu vou entender. Porque, volto a insistir, a primeira grande surpresa que eu pessoalmente tive, acho que o grupo lá todo também teve, na execução desse trabalho, foi que a quantidade de assistidos que vinham, principalmente quando você dizia que abria para a espiritualidade e trazer quem precisava, tinha nada a ver com o que a gente podia imaginar. Então, desde que você esteja imbuído da ajuda, o plano espiritual não vai perder uma oportunidade de trazer todos que precisam de ajuda para aproveitar aquela energia preciosa daquele momento. E no caso desse, não teria nenhuma contraindicação dos próprios aplicadores do passe depois fazem essa parte antes, durante a preleção? Estão fazendo a preleção, não precisa ser médio nada, mas precisa ter aquilo que nós falamos, né, vontade de ajudar, está parte do conjunto e tal, está fazendo a corrente magnética em paralelo. Termina, normalmente esse grupo é o grupo que vai dar o passe. Né? Então, terminando mais um grupo em paralelo, já vai, e eu digo, é uma excelente preparação para o passe. Engraçado que quando a gente fazia a sintonia, cada um ficava no canto. Aí veio a orientação espiritual, que era para te dar a corrente, né? Para fortalecer a corrente para poder trabalhar. Eu achei tão interessante isso, mesmo participar de todos, que era para dar as mãos, fazer mesmo círculos
ia fortificar a orientação deles. Achei interessante. Fazer cada um assim, né? No seu lugar, né? Não, é uma forma de fortalecer mais. Isso, eu achei tão interessante isso e a gente passou A corrente magnética, na verdade, quando você vai fazendo a preparação para o trabalho aí, eu falei da música, falei da prece, tem 4 fases. Uma primeira fase, expulsão, que é basicamente o quê? Expulsar as energias negativas que está conosco ou que está nesse ambiente. Então tem passos longitudinais rápidos. O roteirinho descreve o livro muito bem. Mas segundo, o que é? Eu absorver energias do universo, né, do plano superior, eu me fortalecer, eu me equilibrei, eu me fortaleço. Terceira fase, emissão. O que eu faço na emissão? Eu vou saturar o ambiente que envolve aquela cúpula magnética que a corrente formou de energias amorosas, revitalizantes. Eu vou realmente saturar. Jesus não doava suas energias, né? Não sentimos as energias dele. Agora, da mesma forma como nós recebemos dele, nós doamos. E como doamos, envolvemos quem está do lado da corrente, vamos envolvendo até sentir uma poderosa, né, cúpula energética formada. E aí passa para a fase da recepção, que você vai passando pela corrente para receber esse choque, os trabalhadores, os assistidos, os acompanhantes e aí por diante. É importante ter essa sequência tem que ser assim exatamente, não tem outro jeito? Não. O princípio é o que é importante. Agora, que seria legal que a casa tenha um processo, que ela possa repetir e que as pessoas que trabalham saibam como funciona, porque já fica facilitando a sintonia e o seu funcionamento. Isso, obviamente, é muito importante. Eu já falei do livro, Corrente Magnética. Tem esse site aí que vale a pena vocês também anotarem, vai estar no vídeo, óbvio, que é o www.o Centro Espírita, que é do Grupo Alta de Souza, que tem cursos online, tem material farto, sem custo, que ensina detalhadamente, passo a passo, como fazer um trabalho de corrente magnética. Gostaria de chamar a Elianete para complementar e corrigir tudo aquilo que eu falei errado e esqueci. E aí a gente vai ter mais perguntas também. Vamos fazer uma aqui para terminar? Por favor. Uma corrente. Gostaria que tu fizesse para Eu acho que eu não tenho tempo para fazer. Eu gostaria. Nós tínhamos inicialmente pensado em fazer uma corrente, né? Até estávamos ensaiando aí como falar e como fazer, mas aí chegamos à conclusão de que não teríamos tempo suficiente para fazer a corrente como deveríamos fazer. É um assunto tão interessante, tem que fazer. Mesmo com o livro, tem que Voltar no próximo semestre desse tema. Eu acho que tem livro de última aula, só que vem no primeiro, porque tem continuação. De repente a gente né? fazer, Egoísmo. a minha ideia inicial, para ser bem franco contigo, era fazer uma corrente, era fazer uma prática. Mas a prática levaria metade do tempo que nós tínhamos. E falou, bom, melhor também, muita gente não teria o conceito, nada. Vamos primeiro tentar passar o conceito, esclarecer dúvidas e depois a gente fazer uma parte prática. Mas a gente não viu. Eu vou tentar ser bem breve, porque para vocês fazerem perguntas, porque a gente está a 15 minutos do término. Então vou falar um pouquinho como que a gente faz lá no Rosana. A gente abriu o trabalho lá no final de fevereiro, né? Estamos com poucos assistidos, então fica mais fácil por enquanto ainda administrar. Então a gente faz a corrente assim. A nossa preleção também é participativa. A gente tem inclusive adotado a música. Tá gravando, né? A gente tem adotado também a música, além de adotar a música inicial na corrente, a gente tem adotado na preleção participativa. E é legal. Antes de começar a preleção, a gente faz a preleção inicial, canta ou canta no final. A música tem sido um bom argumento aí. Então a gente. Qual é a música? A música é mais? Não. A gente pega músicas que falem de Jesus, que fala de anjo, músicas católicas, evangélicas, a gente pega Regis Danese, a gente pega Anjos de Resgate, depois se você quiser eu te falo que músicas. Então o que a gente faz? Terminou as entrevistas,
Aí os assistidos vão para a preleção, aí tem sempre um de nós que fica para dar essa preleção, que é sempre um tema relacionado à saúde, enfim, citado o Evangelho de Jesus também. Aí os demais sobem para a sala da corrente magnética. Aí lá a gente já deixa um caderninho com todas as pessoas que a gente tem que passar na corrente, os nomes dos assistidos, alguns com casos críticos na casa que precisam passar pela corrente, alguns de P3B. Então a gente deixa tudo esquematizadinho no caderno, as letras das músicas e um roteiro impresso. Então a gente faz a corrente, quem for ficar na corrente magnética fica lá em círculo, sei lá, cinco trabalhadores da casa. Aí fica sempre um comigo, estou falando eu, mas pode ser qualquer um de nós. Aí fica um comigo fora desse círculo de cadeiras, e aí fica um que vai narrando, né? Então a gente faz uma prece, a gente canta, faz esse canto, muito canta. Aí a gente faz a prece inicial, sempre pedindo proteção para casa, para os assistidos, para todos. Aí terminou essa prece inicial, aí a gente entra na fase das fases. Pode voltar, Lê, o slide das fases? Só para vocês terem uma ideia de como funciona, já que a gente não vai fazer aqui. Então a gente faz a prece inicial, aí entra para a fase da expulsão. Como o Edgar falou, vai expulsando, né, as energias que a gente retém ao longo do dia, tal. Aí a gente mentaliza a natureza, vai para um ambiente de natureza, aí a gente vai para os dispersivos rápidos, quem está na corrente, quem está fora, vai fazendo, para nos harmonizar. Aí depois a gente... Então é importante isso que eu esqueci de falar. Tem uma corrente, todo mundo usando a mão, tem um dirigente do lado de fora, que é o que está seguindo Do lado de outro. fora. Isso, pode ser. A gente prefere ficar do lado de fora, que é mais fácil. E de olho aberto, controlando e dirigindo. E nós temos a figura dos passistas, que ficam atrás da corrente, fazendo dispersivos. Eu vou falar também de... Então, a gente... Seria a limpeza. Isso. Mesmo da corrente fazem autopasse. Mas além disso tem um passista que fica fora da corrente, um ou mais, dependendo do tamanho da corrente, fazendo dispersivo, ao longo de todo o trabalho. A gente faz assim, então, depois que a gente expulsou, né? Aí a gente vai absorvendo, a gente sempre fala, né? Vamos mentalizando o ar entrando com os fluidos para nos harmonizar. Essas fases aqui, expulsão, absorção e emissão, são muito importantes para preparar os trabalhadores que vão estar lá doando energia e também para o ambiente, porque pensem, vai entrar milhares de assistidos ali dentro. Então essas fases, elas não podem ser puladas, elas têm que ser faladas e obedecidas. Aí depois que emitiu, aí depois lá na fase da absorção, aí a gente faz os longitudinais lentos novamente, para quê? Aí sim para harmonizar o corpo e perispírito dos trabalhadores que estão na corrente. Aí depois a gente emite, que a gente sempre mentaliza uma passagem bíblica de Jesus no monte, falando para a multidão. A gente se imagina ali com Jesus recebendo a missão dele. E tem uma parte importante nessa fase da emissão, que a gente pede para que os nossos chakras, já depois de ter passado por essas fases de expulsão e absorção, para que eles emitam luz e que saturem o ambiente. Para quê? Para a gente também doar o nosso ectoplasma nesse momento, que vai ser muito útil depois para a espiritualidade. Aí a gente reza um Pai Nosso, mentaliza a Deus, a gente tem todo um roteiro, coisas que a gente pode compartilhar. E aí sim, a gente dá as mãos e aí começa a vir os espíritos. Então é muito importante duas coisas: o dirigente que está fora, porque ele tem que ter uma voz de comando, como o Edgar falou, e também ele tem que estar sempre de olho para ver se está tudo bem na corrente, né? E o passista que está fora, ele está sempre fazendo longitudinais ou dispersivos, sempre do coronário, a pessoa vai estar sentada, né? Então a gente começa fazendo dispersivos até embaixo e vai girando. Lembre-se, desculpa, tem 5. Eu estou dando um exemplo que tem 5 passistas, trabalhadores. Então imagine, quem está fora, o dirigente está lá, ele vai falando, vai narrando. E quem está de fora vai fazendo os passes e vai girando ali ao entorno das cadeiras. Isso para quê? Esses passes são importantes, porque imaginem, foi feita uma corrente, certo? Então a corrente, ela está o quê? Ela está girando, a energia está passando. Então esses passes, eles vão desobstruir. Então se às vezes a energia parou em alguém que perdeu o pensamento, aquele trabalhador que trabalhou muito, está cansado,
passado. Então os passes eles ajudam a desentupir aquela energia que parou ali. Então aí ele vai o tempo todo os passes. Tem que ter braço, tem que ter energia, gente. E é sempre nadada de mãos dadas. Então, lá a gente, não sei, me corrija se eu estiver errada, a gente só faz a corrente, a gente só fecha a corrente quando a gente começa a chamar. Porque até é cansativo para os médicos. Então, quando está fazendo, enquanto está na fase de expulsão, absorção e emissão, os médicos estão só sentados, né, com as mãos postas e concentrados. Quando começa a recepção, aí a gente fecha para fechar a corrente. Isso. E aí quem está fora, aí nessa hora vai fazendo os passes, né, do coronário até embaixo, sobe com a mão fechada, né, para não dar o refluxo. Lembrem-se que a gente está dando passe. A mão não pode subir aberta, a energia entrando, né? Então sobe com a mão fechada para fazer. Aí a gente vai fazendo os passes. O dirigente que está fora, ele tem um papel muito importante, porque ele que vai dar a voz de comando. Então ele tem que falar. Nessa hora, geralmente, a gente pede para os espíritos passarem em nome de Jesus. Então é um mando, né? Lembrem-se, o Evangelho diz que o nome de Jesus ele é poderoso e ele destrói todas as energias negativas. Então a gente vai falando, a gente começa a chamar, né? Os assistidos, geralmente como nós estamos em poucos, então dá para falar os nomes ainda. O senhor fulano de tal vem passando que passa em nome de Jesus. Então esse comando em nome de Jesus ou em nome de Deus, ele dá uma força de comando muito grande na corrente. Aí a gente deixa passar, que passe a sua casa em nome de Jesus, as pessoas que convivem com essa pessoa, que passam em nome de Jesus, o trabalho. Então a gente percebe que nesse momento vem chegando muitos e vão passando. Depois que a gente fez para os assistidos, para a casa deles, aí a gente traz os voluntários também, né? Os suicidas, muito importante, é um momento, geralmente os suicidas são esquecidos nas vibrações, então esse momento é muito importante, que também eles vão passando, e se tiver algum assistido da casa que precise também, e a gente vai chamando, sempre que passa em nome de Jesus, as pessoas do hospital, os trabalhadores da casa que vão passando em nome de Jesus, sempre em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai falando e vai pedindo para eles passarem em nome de Jesus. Outra coisa que é importante, o dirigente que está fora, é muito importante que entre em nome de Jesus e os chamados, ele vá falando, olha, médiuns, trabalhadores, mantenham o foco, vão vibrando amor. Por quê? Porque o pensamento da gente, ele às vezes é incontrolável, né? A pessoa está lá, meu Deus, eu estou tão cansada. Então, o dirigente que está fora da corrente, o fato dele falando para os médiuns, olha, mantenham a concentração, mantenham o amor em Jesus, pensem em Jesus. Isso é importante para quê? Para aquele trabalhador que está ali sentado, para que ele não perca o foco. Porque lembrem-se, ele está doando ectoplasma, então ele não pode perder. E os espíritos são chamados pelo nosso pensamento. Eles são atraídos pelo nosso pensamento. Então, se a gente perde o pensamento, a corrente perde a força. Uma coisa que sempre... Então, isso é muito importante. Tudo isso que está vendo é extremamente importante, mas lembrando também que quando você está na corrente, esse monte de entidades que estão passando numa velocidade absurda vão compartilhando energia com você. Então você está na corrente lá, você está sentindo fortes emoções. De repente parece angústia, de repente parece frio, de repente parece calor e tal. O que a Helena está falando é extremamente importante para que tenhamos a disciplina, essa voz de comando. Passe, aconteça o que acontecer, estou sentindo o que estiver sentindo, eu vou mudar o meu pensamento de doação de amor, de ectoplasma? Não. Eu não posso. Será que está acontecendo agora? Sempre será que está passando aí? E se eu começar a ter curiosidade, se eu começar a desviar a minha atenção, eu quebro a corrente. Então essa voz de comando que ela proporcionou muito bem é muito importante para que durante todo esse processo, esteja sentindo o que estou sentindo, não vou parar de doar o meu melhor em benefício de quem quer que seja. Sim. E a gente fala mesmo que passe em nome de Jesus e que passe, e pode até falar um tom mais alto também, né? É muito importante porque os espíritos vão chegando e passando. E aí acho que alguém aqui perguntou a questão do tratamento dessas entidades, porque parece que eles passam e que eles não recebem tratamento, porque numa doutrinação, numa desobsessão de P3B, por exemplo, a gente chama ele entra e a gente conversa, né? Mas o que está acontecendo? A gente tenta envolver, é individual. Na corrente, ele passa, é coletivo.
Só que tem um lado espiritual também, que junto conosco tem os médicos, tem os magnetizadores, tem pretos velhos, tem outras entidades que vêm para nos ajudar. Então, o que acontece? Então, ele leva um choque e ele é levado para tratamento. Então, nós não vamos tratá-lo ali, mas tem as entidades que recolhem, as entidades de luz, né, que recolhem esses espíritos, levam para um hospital e que ajudam. Muitas vezes eles precisavam desse choque para acordar e para receber ajuda. É um despertamento. A gente tem uns relatos também de que eles, muitos chegam deformados e já saem com a sua forma perfeita tratados com ectoplasma. Também. Tem as duas coisas. Né? Então, a gente tem muita firmeza, porque tem médium desavisado de incorporação que começa a sentir. Exatamente. Começa a incorporar, e aí, como é que faz? Não, então, a gente sempre, o importante é o dirigente, médiums, mantenham o foco, vamos doando amor. Quando os trabalhadores entram na corrente, eles já são avisados de que eles não podem dar permissão. Lembre-se, tudo é nossa vontade, né? Então, o médium tem que se controlar. Ele não pode dar passagem. Passividade. Exatamente. Aí depois que terminou aquela passagem, a gente sempre pergunta para os médios, né, os trabalhadores que estão ali sentados, olha, tá tudo bem, já acabou, conforme o Edgar explicou para vocês. Tem mais alguém que precisa passar? A gente pede para passar até os políticos do Brasil, para vocês terem uma ideia. Então, a gente chama todo mundo, né? Não sei, mas a gente faz a nossa parte. Pergunta, Marcos. A alimentação do pessoal que está lá participando, por exemplo, o cara pode ter vindo de comer uma feijoada no almoço? Não. A nossa orientação, tanto para os assistidos quanto para os trabalhadores, inclusive, não cabe aqui, porque já é um outro assunto, mas a gente tem batido bastante nessa tecla para os assistidos, que eles são parte do tratamento deles, que não existe milagre. Então, a gente sempre, na entrevista ou na preleção, sempre tem, antes do tema principal, que é o tema da preleção, tem o tema do tratamento. Então a gente vai explicando para o assistido. Em 2, 3 minutos, olha o que é a corrente, o que é o passe magnético, né? Então um dos nossos temas é, no dia do tratamento, tentar manter o pensamento elevado, não comer carne. Isso vale para nós e para os assistidos também. Justamente por conta dessa doação de ectoplasma que é tão útil. Aí depois que terminou, todo mundo passou, aí eles ficam, não, tá tudo bem, terminou. Aí terminou, aí quem tá dando o passe fora para, aí a gente faz uma prece, agradece a espiritualidade pela ajuda, né, e encerra. Ela dura mais ou menos uma meia hora. Desde o começo, o Edgar está dizendo que nessa corrente não tem necessidade de ser médium, mas eu estou percebendo que é muito importante que os dois sejam médium, é isso? Olha, a gente doa amor. Quando a gente faz o passe P1, P2, a gente não faz a corrente de mãos, a gente não doa amor, não necessariamente precisa ser médium, correto? Por quê? Porque todos nós temos ectoplasma e essas nossas energias humanas, físicas, é muito útil para a espiritualidade. Então, não precisa ser médium, porque não vai doutrinar, não vai conversar, não vai incorporar. Então não precisa só, e sempre mentalizando, a pessoa, o trabalhador que está na roda, ele tem que estar sempre mentalizando o amor, mentalizando paz, ele tem que estar mentalizando a sala toda equilibrada. O importante é que o pensamento fique ali, ele não pode levar o pensamento dele para casa, para o trabalho, né, para o marido, para o filho, para a esposa, ele tem que manter ali. É isso que vai ajudar a espiritualidade a atender essas entidades. Um bom exercício de concentração, né? Exatamente. É cansativo, viu, gente? E quando você sabe que acabou? Então, a gente pergunta para os trabalhadores. O dirigente da corrente, ele pergunta, depois que ele já chamou todo mundo, que seguiu todo o roteiro, aí a gente deixa alguns minutos e vai fazendo os passes. Vai fazendo os passes para a energia não parar ali, não paralisar em algum deles, em alguns pontos. E aí a gente pergunta, tá tudo bem? Terminou a passagem? Aí, não terminou ele. Então, tudo bem, então vamos continuar fazendo os passes e o dirigente vai falando, vamos mentalizar amor, mentalizar paz. Você percebe, porque a energia dos fluxos que estão passando é um fluxo tão intenso, que mesmo que você não tenha nenhum tipo de mediunidade mais desenvolvida, você vai perceber na hora que a corrente, harmonizou, tranquilizou. Não estou sentindo mais nada.
não estou sentindo mais nada. Então, o dirigente, se tiver pessoas que têm mais ou menos evidência, fica mais fácil. Se não, 2 ou 3 já confirmam, não estou sentindo nada, tranquilo e tal, podemos iniciar. Quando vocês fazem a corrente magnética, vocês não passam no TDM do Japão? A gente dá. A gente não, ao mesmo tempo não. Depois da corrente. É porque ocorre durante a preleção. Lembra? É a preleção junto com a corrente magnética. Isso. Depois o passe. Isso. Aí depois que terminou, a gente faz a prece final. Aí terminou a prece final, aí geralmente são umas 8h30, 8h35. Aí a gente vai para outra sala das macas. Aí dá uns 5 minutos para todo mundo olhar as fichas, né? Para ver que tratamento que é, que protocolo que é, como é que tá o assistido, o que ele respondeu no dia lá da entrevista, que a entrevista é semanal, né? Aí sim, aí é uma outra coisa. Os pacientes que trabalham dentro da corrente magnética são os mesmos? Sim, gente, são porque nós somos reduzidos. Então, somos reduzidos, então todo mundo faz um pouco de tudo. Grande, fica o pessoal na entrevista. Por exemplo, a minha, às vezes, na minha casa, ela tem, às vezes, uma quantidade de pessoas que ficam do lado de fora da entrevista. Se fosse aproveitado esse momento para que elas ficassem na corrente, sim. A gente ficaria na harmonização dentro das macas, na sala com as macas, e aí aconteceria a preleção, a corrente magnética simultaneamente, e esses passistas ficariam em harmonização para esperar as Pode fazer, mas outra coisa. Eu acho que a nossa experiência lá, pelo menos, lá na Santa também é um excelente preparo para o magnetizador participar da corrente magnética. Sim, assim só de vocês, porque vai fazer entrevista com cada um, preventivamente como passou a semana e tal. Depois que passaram isso aí, todo mundo passa. Então, não sei a hora que seria correto. Então, a gente faz assim, uma coisa que eu observei lá no Rosana é que assim, a Julia falou uma coisa importante, que é assim, nessa corrente magnética, passam não só os nossos assistidos, mas passam os doentes lá do hospital que tem lá em cima, que são trazidos também para passar, e todas as entidades dos trabalhadores voluntários. Então é muito útil, porque atende todo mundo, né? E também há uma harmonização. Então, a corrente, não só a questão da desobsessão, mas ela é muito útil na questão da harmonização dos trabalhadores, de todos nós. A questão e tempo mesmo. É tempo. 30, 40 minutos. Uns 40 minutos. Posso falar uma coisinha? Então, a gente nós começamos com a corrente para ajudar na depressão. Então a gente tem um grupo da depressão, que é um número menor de pessoas. E quando chegam nas sextas-feiras, nós temos o tratamento magnético para todo tipo de assistido. E nós temos em média 100 pessoas na casa. Quantas? 100. Na sexta-feira. Então, como você havia perguntado, no dia da depressão, nós chamamos nominalmente cada assistido que está lá embaixo na preleção para a corrente magnética, sempre passando em nome de Deus, passando em nome de Jesus. Quando chega na sexta-feira, nós pedimos e damos um tempo maior para que sejam desdobrados e trazidos ali na corrente todos os assistidos que estão na preleção, sem chegar nominalmente, chamar nominalmente. E eles vêm trazendo. Mas toda vez nós começamos e aprendemos com ele, do Alta de Souza, que a corrente, ela fortalece a casa espírita. Imaginando isso. Então, a gente pede que venham todos. Começamos pelos próprios trabalhadores. Pedimos na sequência que seja passada como se fosse uma rede magnética em volta da casa e que sejam trazidos aqueles que, por alguma questão, estão trabalhando em detrimento das atividades desenvolvidas na casa. Então, é um fortalecimento dos trabalhadores e das atividades desenvolvidas na casa. E isso faz diferença, né? Porque em que momento outro a gente faz esse tipo de ajuda para os trabalhos da casa?
E não é para é para todos os dias da semana, para as diferentes atividades e trabalhadores. E isso ajuda muito e fortalece e protege, é lógico, a casa, né? E depois que a gente chama os assistidos, a gente pede que sejam trazidos aqueles que a própria espiritualidade separou para o atendimento daquele dia. Porque, é lógico, toda vez que tem uma reunião deste tipo, é uma oportunidade única para eles. Então, semanalmente, eles sabem que isso acontece. Sei lá, segunda, terças e sextas. Eles preparam um grupo e eles trazem. Né? Então, ela fala, sempre trazem os suicidas, eles trazem os abortados, eles trazem as mães que acabaram desencarnando no processo do aborto. Vem muita criança, vem batalhões, assim, quem tem mediunidade vê, mas não precisa ver. A gente sente na própria corrente. Então, não precisa ter nenhum médium, e o médium que tem que ser muito disciplinado, ser muito humilde, porque ali não é hora. Né? Então, cada um tem que se disciplinar. Se achar que não dá conta, fica um pouco fora na sustentação, dando os passes. Tá? E é tão útil quanto. Estamos ali todo mundo trabalhando em conjunto, porque quando chega a ficar muito apertado, que não tem ninguém para dar os passes, se você tiver em 4 pessoas, o dirigente tem que estar fora de olho aberto e vendo tudo que vai acontecer. Se alguém começar a dar um indício que vai dar uma incorporação, você tem que falar, unidade na corrente, vamos lá, aqui é trabalho conjunto, e o médium tem que se tocar que ele precisa se preparar melhor para estar lá. Né? É excelente. E o que vão estar fazendo os magnetizadores enquanto está tendo a preleção? Melhor preparo impossível. Entra em sintonia o grupo, entra em harmonia a sala, entra em... É uma experiência muito boa. Assim, só lembrando que a corrente magnética é uma parte do trabalho, né? Lembrem-se, a gente tem a recepção, que é muito importante, que quem está lá tem que acolher, tem que abraçar, tem que olhar com carinho. As entrevistas que são semanais, que são muito importantes também. Depois, simultaneamente, corrente e preleção. A preleção é importantíssima, porque a preleção ela ajuda muito a corrente, porque eles estão falando lá de um tema que tem a ver com Jesus, de saúde. Então, naquele momento, o assistido, ele baixa um pouco a guarda, é onde ele é levado lá para cima, né, para ficar com a gente na corrente, né, com o desdobramento. E depois tem os passes, então, e depois o encerramento. Então, tem tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem programado, tudo feito com muito amor, com muita doação de carinho para essas pessoas, né. Então, a corrente é um instrumento maravilhoso, mas ela em si é só uma parte de um todo. Pessoal, muito obrigado pela atenção.